Bom, então vamos lá, pessoal. Nós vamos trabalhar lá no capítulo 14 da nossa apostila de artes e nas páginas 154 até a 157. E nós vamos começar a falar sobre leituras e releituras, tá? Nós vamos observar algumas obras, então nós vamos agora lá na nossa apostila, a gente vê o que fala sobre leituras e releituras. Aqui a nossa apostila agora. Estamos aqui em leituras e releituras. Você conhece alguma das obras reproduzidas a seguir? Uma delas é conhecida internacionalmente por seu valor artístico e cultural. Então, nós estamos falando de uma obra muito famosa, né, que é a obra da Mona Lisa. A gente olhando essas duas imagens aqui, a gente já percebe que elas existem uma diferença entre elas, né? E a gente consegue identificar qual é a obra original e qual é uma releitura, né? Então, a gente já existe um objeto numa das imagens que já nos indica aí que qual delas é uma releitura, né? Então, aqui nós temos a Mona Lisa, a original, a obra original, que é a do Leonardo da Vinci, né? E nós temos aqui uma Mona Lisa, que na obra chama-se Mona Selfie, né? De Antônio Carlos Pasqualini. E ele fez uma releitura da obra da Mona Lisa e fez aqui uma Mona Lisa fazendo uma selfie, né, com o celular. Então, a gente sabe que o celular é um objeto da modernidade, né? Então, logo ela já nos dá a dica de que essa obra aqui é a releitura. Mas vamos ver o que significa essa questão da leitura e da releitura, né? A leitura de uma obra de arte é um processo de exploração que implica observação minuciosa, análise técnica, classificação em estilos de acordo com as características, entendimento da influência do contexto social em sua produção, comparação com outras obras e reflexão sobre o significado que encerra, né? Como cada pessoa percebe, vê e sente uma obra de arte de acordo com a sua experiência de vida, cada qual lhe atribui diferentes significados. Assim, o impacto da obra de arte atinge primeiramente os sentidos, as lembranças, os sentimentos e, em um segundo momento, os pensamentos despertados por ela. A essa fase do processo dá-se o nome de leitura interpretativa. Bom, o que é isso que está dizendo até aqui? Quando você olha para uma obra de arte, a primeira coisa que acontece é aguçar os seus sentidos, né? Você olha aquela obra e imediatamente você pode ter lembranças sobre essa obra, pode ser um lugar que você conhece, pode ser um desenho, né? Uma imagem que você se identifica, né? E você vai também despertar os sentimentos, se você gosta dessa obra, se você não gosta, que tipo de sentimento essa obra pode causar em você. Algumas obras, elas podem incomodar, né? Pode ser assim muito agressiva, ou pode te trazer uma paz, né? Um sossego quando você olha determinadas obras. E nessa leitura interpretativa, como cada pessoa tem um gosto, cada pessoa tem uma maneira de olhar, cada um vai interpretar de um jeito. Por isso que muitas obras de artes, assim, uns vão gostar, outros não vão, outros vão criticar, vão achar que são feias, outros vão achar que são lindas, enfim.
Só que também, o que a gente precisa entender quando a gente faz uma leitura da obra de arte? Primeiro, que a gente precisa localizar essa obra de arte no contexto histórico. Aonde é que, quando que foi feito, por quem que foi feito, se esse artista tem um estilo, né? Que estilo que esse artista tem algum movimento envolvido nesse tipo de obra de arte, né? Qual é o contexto histórico, o que acontecia na época que esse artista retratou esse tipo de obra, né? Porque a gente sabe que o artista, o contexto em que ele vive, o tempo que ele vive, interfere nas suas representações, porque muito das obras de artes são reflexos daquilo que o artista vive no tempo dele, né? Daquilo que ele interpreta do mundo, dos sentimentos dele, né? Então, a leitura, gente, é sempre você olhar para aquela obra e você identificar em primeiro momento esses pensamentos, esses sentimentos, né? Então você vai interpretar. Então você olha para essa obra e vai tentar entender, vai ver o que você pensa a partir do que você está vendo. Bom, há diversos tipos de leitura, desde as leituras mais formais, que consideram os aspectos técnicos, como natureza do suporte, né? Ou seja, onde que foi pintada essa obra? Né? Foi numa tela, foi numa madeira, foi num vidro, né? Foi num plástico, foi na parede, foi no chão. Então, qual é o suporte? Aí a gente sempre, quando vai fazer uma leitura dessas obras, a gente vai observar isso, né? O suporte. Pode observar que sempre numa obra de arte ela vem lá escrito, por exemplo, óleo sobre tela, acrílico sobre tela, porque ela vem identificando esse suporte e o material que utilizou, né? Então tá aqui, ó, natureza do suporte, materiais utilizados. Se foi lápis de cor, se foi tinta, que tinta que foi, porque tem vários tipos de tinta, né? Se foi uma releitura usado materiais, como objetos, por exemplo. Qual é a técnica que o artista usou? Quanto à estrutura da composição, né? Que tipo de linha, forma, volume, se tem equilíbrio, se tem ritmo, quais cores foram utilizadas, né? Então, essas informações são as informações técnicas, que quando você vai pesquisar uma obra, você vai procurar saber que tipo, como é que aconteceu essa obra, como é que ela foi feita, né? Então, a partir dessa leitura, você passa então depois a fazer a contextualização histórica, né, e cultural da obra, para você compreender as ideias e os sentimentos que o artista colocou na sua obra lá naquele tempo dele que ele fez, tá? Então, você vai observar as relações entre a proposta, o tema, a abordagem, os significados, né? Então, o que o artista quis dizer quando ele fez determinada obra, né? Então, por exemplo, a obra que a gente está falando aqui sobre a Mona Lisa, existem vários mistérios envolvidos na pintura da Mona Lisa, né? Então, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, para a gente saber sobre essas coisas, o que acontece? A gente vai fazer um estudo, né? A gente vai pesquisar para você entender, às vezes, por que determinado artista, né, pintou daquele jeito, né? Então, isso muito feito pelos estudiosos da história da arte, né? Que a gente, quando vai estudando a história da arte, a gente vai buscando, né, essas informações, porque em algum momento ela foi anotada, né? Ela foi constou em algum lugar ali, foi registrada, né? Por que o artista pintou aquilo, qual foi o tema, o que acontecia naquela época, enfim. Bom,
Isso faz parte da leitura, então, tá? E essas leituras, elas podem ser feitas a partir daquilo que você pensa, né? Tem a leitura técnica, ou seja, aquilo que é real, aquilo que você não pode mudar, né? Que são as informações técnicas que a gente tem da obra. Agora, a maneira como eu interpreto, a maneira como eu vejo, né? Eu posso olhar, por exemplo, a Mona Lisa e vir alguns pensamentos, né? Quem será aquela mulher? Né? Quem que será? Por que será que ele pintou ela daquele jeito? Né? Que lugar que ela estava? Eu posso interpretar isso de formas diferentes e cada um vai interpretar de formas diferentes, tá? Então, assim, quando apreciamos produções artísticas, todos esses aspectos se mesclam e dialogam com a nossa maneira de ser, pensar e sentir. Enquanto nos estabelecemos um diálogo com o mundo, tá? Uma forma de demonstrar a compreensão sobre a obra de arte é fazer uma releitura, ou seja, interpretá-la criativamente. Nesse processo, vale utilizar outras formas de expressão artística ou outra técnica. O importante é criar algo que mantenha um elo com o original, de forma semelhante ao que você observou na página anterior. Então, olha só, lembra que na primeira imagem aqui, ó, aqui, esse Carlos Pasqualin, Antônio Carlos Pasqualin, o que ele fez? Ele fez uma leitura dessa obra, né? Observou toda a maneira como ela está colocada aqui, e depois ele, de maneira criativa, ele mudou. Ele pegou a obra, né, e provavelmente fez aqui uma montagem, né, para poder inserir aqui um outro objeto, que é o caso do celular aqui. Então, gente, a leitura é quando você faz a leitura técnica, interpreta direitinho, vê onde que foi feito, qual material foi usado. A releitura, né, como o próprio nome diz, é uma releitura, você vai poder interpretar a sua obra, aquela obra que você está vendo, da sua maneira, sem deixar que ela perca o vínculo com a original. Viu aqui como falou, né? Então, você vai acrescentar, você vai mudar a posição, você vai mudar o fundo, né, o entorno dessa obra. Você vai colocar as características e o teu jeito de ver a obra. Tá? Então, a releitura é isso, é você modificar uma obra, né, fazer uma obra a partir da original, colocando nela a sua interpretação, a sua vontade, o seu jeito criativo de fazer. Bom, a Mona Lisa, gente, foi uma das obras que mais foi feito releituras por vários artistas e em tempos diferentes, tá? Então, olha só, uma das pinturas mais conhecidas de todos os tempos, que é a Mona Lisa, ela foi pintada pelo italiano Leonardo da Vinci, em Florença, entre os anos de 1503 e 1506. Então, olha só, ele demorou para pintar a Mona Lisa 3 anos, praticamente, né? Então, ó, entre 503 a 506, tá? Bom, a pintura usa óleo sobre uma tela de madeira, porque nessa época não tinha tela como a gente conhece hoje. Então, as pinturas elas eram feitas geralmente em tela feita de madeira. Qual é a medida dessa obra? 77 centímetros por 53 centímetros. Né? Então, ela tem aqui, ó, 53 centímetros por 77 centímetros. Mona é a contração da palavra italiana Madonna, senhora ou madame na tradução. Então, assim, a obra representa a senhora Lisa. Então, o nome dela, na verdade, é Lisa. Então, Mona Lisa, porque é a senhora Lisa, né? A madame Lisa. Mona Lisa está sentada com o braço esquerdo no apoio da cadeira e com a mão direita pousada sobre a esquerda.
A postura formal evidencia a pose para o retrato. Essa pose confere estabilidade visual ao conjunto, com a contribuição do colorido mais escuro nas áreas inferiores e claro no alto da tela. Tá vendo que a gente está fazendo uma leitura? Então, nós identificamos aqui o tamanho dessa obra, quando é que ela foi feita, né, que material que ele usou, né, e fizemos uma leitura da própria obra, por exemplo, a Mona Lisa está sentada, ela está apoiada aqui, né? Então, a gente vê que tem mais luz no rosto, aqui no busto dela e aqui nas mãos, né? A gente consegue identificar, por exemplo, que ela está sentada de costas para uma paisagem. E aqui atrás a gente consegue ver uma paisagem, dá para ver aqui, parece um lago, tem uma estrada aqui. Então, essa é a leitura que a gente vai fazendo dessa obra de arte. E geralmente na obra de arte tem aqui, olha só, o nome do artista, o material que ele usou, e olha, uma madeira de álamo, tá? A medida, e geralmente tem aqui indicando aonde que está essa obra, tá? A Mona Lisa hoje, ela está lá no Museu do Louvre, lá em Paris, tá? Bom, falando aqui da Mona Lisa, a gente ainda vai observar na obra, para fazer a análise, a leitura. Ao fundo, há uma paisagem composta por montanhas, estradas e lagos, no qual a técnica do esfumato, que é uma técnica que produz transições imperceptíveis entre cores e tons, né, faz sombras, tá? Cria gradações de luz e sombra que desenvolvem os contornos do horizonte e geram a ilusão de que a paisagem se afasta do retrato. E essa técnica ela foi criada nessa época aqui, no Renascimento, porque eles queriam dar essa sensação de profundidade na composição. Tá? Então, eles faziam ver que a Mona Lisa está em primeiro plano, né? Ela é a figura principal da obra, e ao fundo tem lá toda a paisagem compondo a obra. Tá? Bom, devido à idade e aos danos sofridos por atos de vandalismo, a obra já passou por várias restaurações. Por isso, as cores vistas atualmente, elas diferem das cores original utilizadas pelo Da Vinci. Então, se vocês reparem que a gente deu uma olhadinha num museu, nós fomos ao museu lá do Van Gogh, vocês viram que todas as obras hoje, elas são protegidas. Então, você tem um determinado lugar que você tem que parar, você não pode avançar, porque você não pode tocar essas obras. Então, o que aconteceu? Por conta de vandalismo, essa obra ela sofreu várias restaurações. Então, existem os profissionais que fazem essa restauração a ponto de chegar na própria obra, são técnicas minuciosas para poder restaurar, ou seja, trazer de volta aquilo que era o original. Bom, uma coisa intrigante no retrato da Mona Lisa foi o sorriso dela. Então, o sorriso de Mona Lisa, ela intriga quem observa, e muitos estudos já foram feitos para tentar decifrar a emoção que há por trás da sua expressão. A conclusão mais contundente, ou seja, aquela que mais parece verdadeira, é a de que ela indica felicidade. Apesar disso, o sorriso de Mona Lisa tem sido apontado como algo enigmático, ambíguo, impreciso. Outro ponto marcante da obra é o olhar profundo. Os olhos da Mona Lisa, elas criam a sensação de que acompanham o observador. Então, se você pegar a obra de arte da Mona Lisa e se você olhar, para onde você colocar o seu olhar, parece que ela está olhando para você. Né? Então, por isso que fala que é enigmático, né? Porque parece que ela está olhando para você, seja qual ponto de vista. Né? Conforme você for caminhar olhando para ela, ela parece que está olhando para você. Muito bem. Coisas sobre a Mona Lisa. Né? Embora seu rosto seja conhecido e reconhecido mundialmente, ainda não se tem certeza de quem foi a Mona Lisa. Eles não sabem quem foi a Mona Lisa.
Há quem afirme que era Lisa del Giocondo, que é a esposa de Francesco del Giocondo, uma figura importante da sociedade florentina da época, que o Leonardo da Vinci estava retratando, é, segundo alguns documentos encontrados. Talvez se deva a essa hipótese o outro nome dado à obra, que é La Gioconda. A Mona Lisa também tem esse nome, La Gioconda. Por isso que eles acham que essa Gioconda é a Lisa, é a esposa desse Francesco del Giocondo, né? Bom, mas há quem defenda que é Isabel de Aragão, a duquesa de Milão, para quem Leonardo trabalhou. E existe também uma hipótese de que o rosto é o do próprio Leonardo da Vinci, baseado nas semelhanças com autorretratos que Leonardo já pintou. Então, isso é um argumento rebatido, porque eles acham que não tem gente que acredita que não, porque eles consideram natural que haja semelhança, né? Já que foram feitos pelo mesmo artista e com os mesmos materiais técnicas de pintura. Então, tá vendo que existem várias aqui hipóteses sobre quem é a Mona Lisa. Leonardo levou a Mona Lisa para a França quando lá esteve, a serviço do rei Francisco I, que o comprou e o expôs primeiramente em Fontainebleau. Nossa, que nome complicado. E depois, essa obra, ela foi lá em Versalhes, né? E depois ela ficou escondida durante o Império de Napoleão e após a Revolução Francesa, ela foi incorporada ao acervo do Museu do Louvre, lá em Paris. Ela foi roubada de lá, mas depois foi recuperada e hoje ela está lá nesse museu do Louvre, certo? Aqui nós temos uma informação sobre a releitura. Então, nós fizemos uma leitura, né? Situamos a obra lá em todos os seus quesitos e agora a gente vai reler. Então, como eu falei anteriormente, a obra da Mona Lisa foi uma das obras que mais teve releitura e nós vamos olhar depois. Então, alguns artistas famosos produziram releituras da Mona Lisa, como a que você viu na abertura desse capítulo. Então, a seguir, observe mais duas dessas releituras. A primeira foi criada pelo pintor francês Marcel Duchamp, que acrescentou o bigode à obra original. E a segunda releitura é a do artista catalão Salvador Dalí, que modificou a obra inserindo traços do seu próprio rosto como o famoso bigode. Observa que aqui nessa obra, Duchamp pôs o bigode, aqui uma barbinha, e o Salvador Dalí, ele fez o quê? Ele fez um autorretrato como se ele fosse a Mona Lisa. Olha, ele pôs as características da boca, mas pôs o bigode famoso dele. Então, isso é uma releitura, tá? Bom, a releitura de Mona Lisa, elas são diversas. Ela, assim, é uma referência cultural e aparece até na publicidade, em objetos do dia a dia e outras reproduções. Inspirou diversas outras produções artísticas, como o filme La Gioconda, né? O Código da Vinci, baseado num livro, né? A música Mona Lisa. Também teve uma outra versão Elton John, chamado Mona Lisa. Enfim, vê que até música a Mona Lisa virou. Então, ela foi feita uma releitura dela até em filmes e até em música, certo? Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha em quantas obras foram criadas a partir da obra da Mona Lisa. Vocês receberam aí, provavelmente, uma atividade com a Mona Lisa, para vocês fazerem aí uma versão da Mona Lisa. Então, eu vou mostrar para vocês agora várias releituras que foram feitas ao longo do tempo. Tá? Então, vamos lá. Aqui, ó.
a Mona Lisa original, né, de Leonardo da Vinci, e a partir da obra do Leonardo, vocês observem uma coisa, existe uma estradinha aqui ó, no fundo. Essa estradinha ela aparece em várias releituras também de maneiras diferentes. Dá uma olhadinha lá. Olha só, a Mona Lisa como Branca de Neve, a Lisa com o cabelo aqui, com um bob, né, arrumando o cabelo. Essas obras, elas são feitas assim, como fotomontagens também. Então, assim, e hoje tem tecnologia para fazer isso, né, que tem programas que você pode juntar duas fotos, né, e modificar, que é o Photoshop, outros também. Aqui nós temos uma releitura também de uma cantora, a Emily House, né, que foi famosa, então fizeram o rosto dela no corpo da Mona Lisa. Aqui ela com tatuagem, né, um chapéu. Essa aqui foi acrescentado um gato, né? Observa que em algumas é perfeitamente possível ver que ela está na posição certa dela, tá? Então aqui foi colocado um gato no colo da Mona Lisa. Essa aqui é uma versão bem moderna, né? Bastante cor, já vê que o fundo aqui está descaracterizado, já não aparece aquele fundo da natureza. Tá? Releitura feita por um aluno, com lápis de cor, mexicana, né? Então foi acrescentado o chapéu, olha lá o fundo da obra, já parece uma cena, um fundo, né? Um lugar característico desse local, né? Então foi acrescentado aqui o violão, um colar diferente, mas teve aqui a posição principal da Mona Lisa. Lembra que a releitura ela tem que ter um vínculo com a original, tá? Para ela se caracterizar. Olha só, essa outra releitura aqui já foi modificada a roupa da Mona Lisa, né, o olhar dela, e ela foi misturada com a obra Abaporu da Tarsila do Amaral, que tem o cacto aqui e o sol. A releitura aqui é negra, pelos totalmente diferentes, característico dela, olha a mão, mas posição, né, apoiada nos tijolos e ao fundo tem aqui a favela. Né? Uma releitura da Mona Lisa como Mulher Maravilha. Fernando Botero, que é um artista que trabalha com as figuras dele são todas os gordinhos, né? Então ele fez uma Mona Lisa gordinha também. Essa aqui é uma outra mais simples, olha só como. Mas olha só que lá no fundo tem a paisagem, olha a estradinha, tá? E aqui um desenho mais natural, assim, mais, vamos dizer, criativo, mais infantil, tá? A Maurício de Souza fez uma versão da Mônica, Mona Lisa, tá? E aqui uma leitura bem um pouco abstrata. A gente consegue ver, lembra que eu falei da estradinha aqui, a estradinha retratada aqui nessa linha, né? E a Mona Lisa na posição dela aqui e de uma forma um pouco mais abstrata, né? Caracterizado pelas cores, que parece ser uma paisagem, então. Aqui nós temos uma Mona Lisa com uma máscara, né? Uma coisa mais recente aqui, por aqui, e uma releitura do Romero Brito, que a característica do Romero Brito é esse colorido intenso, né? Essas texturas gráficas que ele faz em toda a obra dele, certo? Então, vocês viram, e tem inúmeras, se vocês forem pesquisar as releituras da Mona Lisa, vocês vão encontrar uma infinidade de releituras feitas a partir da obra do Leonardo da Vinci, certo? Muito bem, gente.
Então, hoje nós começamos a fazer um trabalho sobre leitura e releitura. Tá? Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, olhando outros artistas e outras obras. Ok? Então, hoje nós vamos ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!